A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual da EBD, daqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, o pastor Marcos Melo, juntamente com a sua digníssima esposa, a irmã Jane. Temos aqui como superintendentes da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Valmir, o evangelista Enéas e o presbítero irmão Donizete. Temos aqui como as secretárias adjuntas a irmã Fátima e a irmã Salete. Eu sou o professor Claudine Santos e estarei discorrendo com vocês aqui assunto importantíssimo. Inclusive a primeira lição ela foi dada pelo nosso pastor Marcos Melo e foi de muita importância. E a lição número 2 estarei comentando, recorrendo e discutindo o assunto em pauta, que é a lição número 2, que é a atuação do Espírito Santo no plano da salvação. Que coisa maravilhosa! E nós vemos aqui no tópico número 1 aqui o Espírito Santo como promessa, o tópico número 2, o Espírito Santo consola e ensina, e o tópico número 3, o Espírito Santo ele reprova e convence o mundo. Queridos irmãos, estarei citando aqui várias referências bíblicas que não está na lição. Eu estarei aqui comentando a lição. Não estarei aqui comentando tópico por tópico, mas estarei comentando dentro do assunto como promessa, como o tópico número 1, o Espírito Santo ele consola e ensina. Estarei falando aqui sobre os atributos do Espírito Santo, estarei aqui falando sobre a deidade do Espírito Santo, porém, já passa a mão aí no seu lápis, na sua caneta, no seu papel de anotação, porque esta aula vai ser de muita valia para todos nós. Dentro do tópico como promessas, que é o tópico número 1 aqui, a promessa que foi profetizada pelo profeta Joel, que é a promessa de Pentecostes e a sua grandeza, enfim. Ele foi o que? Foi o profeta Joel no Antigo Testamento, a quem Deus revelou com mais detalhe o derramamento do Espírito Santo nos últimos tempos. Então no livro de Joel, no capítulo 2, do versículo 23 ao 32, já foi, Joel foi talvez o primeiro dos profetas literários, profeta que se escreveu as suas próprias mensagens e que salientam ainda mais a sua profecia sobre o Pentecoste, como está em Atos, no capítulo 2, do versículo 16 ao 21, e se estende até o 33. Então, queridos, o termo Pentecostes, nesse que eu estou comentando aqui, é uma referência ao batismo com o Espírito Santo e não é a festa simplesmente judaica do mesmo nome que ocorria 50 dias após a Páscoa, beleza? Como está em Atos, aqui no capítulo 2, do versículo 1, como também se estendendo até o versículo 20 ao 16. E a gente vai ver aqui também, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 16, do versículo 6. Muito bem, então, derramarei o meu espírito, quando, assim diz Deus nesse versículo, isto fala de grande abundância e também de fartura espiritual. É como se fosse um rio que até se enche e transborda as suas margens, mediante chuvas volumosas, e quando tal poder desce sobre a igreja, queridos, ele se torna como um incontável, poderoso e invencível exército, como está profetizado em Ezequiel, aqui no capítulo 37, versículo 10. Então, queridos, os discípulos eles mudaram muito para melhor após ser revestido desse poder divino que aconteceu no cenário em Jerusalém. É só comparar sobre o desempenho deles nos evangelhos como eram e o que fazia com que o relato de suas vitórias no livro de Atos após a experiência pentecostal, principalmente aqui no capítulo de número 2. Então,
A profecia de Joel, como está em Joel, no capítulo 2, do versículo 28, e se estende até o verso 32, os versículos 28 a 32 de Joel, no texto hebraico, eles perfazem do capítulo a parte do capítulo 3. De fato, a grandeza e o alcance do assunto desta passagem, o futuro derramamento do Espírito Santo sobre a igreja requer um capítulo à parte. E esta sublimidade do poder ser relacionada ao que está revelado ainda em 2 Coríntios, no capítulo 3 e do versículo 7 ao verso número 2. Principalmente no verso 8, que diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Uma pergunta, queridos. Aleluias, né? Então esta passagem, juntamente com a de Romanos capítulo 8, é uma das mais ricas de todas a Bíblia sobre o indizível e também glorioso ministério do Espírito Santo nesta era da igreja. Então, beleza? Principalmente quando a gente observa aqui em Isaías, no capítulo 55 do versículo 1, como também no capítulo 44 do versículo 3. Então esta é uma promessa gloriosa. Que coisa maravilhosa. Então a gente observa esta promessa que foi profetizada desde o Antigo Testamento, queridos. Então ela vem se cumprir na íntegra. É claro que o Espírito Santo no Antigo Testamento ele era manifestado de uma forma aleatória. Ele vinha, ele realizava e voltava para o Pai. Não era permanente, mas em Atos ele ficou permanente até a consumação dos séculos. Que coisa maravilhosa, não é verdade? O Espírito Santo está conosco. Então, continuando aqui, a gente vai ver que a promessa no Pentecoste e a sua universalidade. Então, nos tempos do Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele por via de regra, ele permanecia nos fiéis, como em Ageu, no capítulo 2, versículo 5, como em Isaías, no capítulo 63, versículo 11. Há poucos casos de homens a quem Deus encheu do seu Espírito para missões específicas, como o Espírito, o costureiros de Êxodo, como nós vemos aqui no capítulo 28, versículo 3, Bezaleel, né, e Aholiabe, como está em Êxodo, no capítulo 31, do versículo 3, Josué, filho de Nun, como está em Deuteronômio, no capítulo 34 e verso 9. Então, eu vejo aqui que a habitação do Espírito Santo nesta dispensação da igreja, isto é, do corpo místico, dos salvos em Cristo, o Espírito Santo ele habita em toda pessoa por ele regenerado e salvo por Jesus. Como nós observamos aqui em João, no capítulo 14, do versículo 16 ao 17. Ao mesmo tempo, Jesus também, queridos, quer batizar os crentes com o Espírito Santo, revestindo-os com poder para o serviço do Senhor. Como a gente observa aqui em Atos, no capítulo 1, versículo 5, no capítulo 2, do versículo 1 ao 4, e a gente vai ver também isso em Lucas, no capítulo 24, versículo 49. Foi esta capacitação sobrenatural dos crentes dos primeiros tempos, o segredo do rápido, ou seja, da vitoriosa o avanço do reino de Deus, apesar das limitações, sofrimentos e também perseguições. Não há outra explicação, haja hoje com tantos recursos das ciências modernas, saberes, técnicas e aprendidas nas escolas. O avanço é lento, às vezes quase nenhum. A diferença entre às vezes, queridos, a diferença entre
a requintada armadura de Saul sem espírito de Deus. Como a gente observa aqui em 1 Samuel, aqui no capítulo 16 e verso 14. O jovem Davi, ele desprovido dela, mas ungido e possuído pelo Espírito Santo, ele venceu o gigante. Como a gente observa aqui em 1 Samuel, no capítulo 16 e versículo 13 em diante. Então, quando eu vejo aqui sobre toda a carne, isto fala de algo da parte de Deus para todos, em todos os países, povos, raças do mundo também, de imparcialidade. Então, quando a gente observa aqui os vossos filhos e as vossas filhas, para as famílias, o lar também sem distinção de sexo. Segundo, vossos jovens e os vossos velhos, sem distinção de idade, por Deus quer usar todos de um modo ou de outro, servos e servas. Não há discriminação social. Deus abençoa os que são e os pequenos em si mesmo, mas e também elevados ao Senhor. Isso é importante. Observamos aqui em Salmo de número 115, verso 13, como também o autor dos Hebreus no capítulo 8 e versículo 11. Esse manancial está a fluir desde o dia de Pentecoste. No verso 16 afirma isto que foi dito pelo profeta e não apenas para o futuro, mas para os dias atuais. Muito bem, então fico aqui com o tópico de número 1, falando sobre a promessa. Então eu quero caminhar aqui para o tópico número 2, falando sobre o Espírito Consola, e eu vou falar sobre algumas características e personalidade, deidade do Espírito Santo. Beleza? Muito bem. Então não saia daí, segura um pouquinho aí, tá beleza? Muito bem. Então continuando aqui na lição, eu gostaria de falar sobre aqui algumas personalidades do Espírito Santo. Veja bem. A pessoa do Espírito Santo, ele não pode ser confundida com alguma forma corpórea. Ele não necessita de corpo material para manifestar-se. Então, a sua personalidade é disponível e também pode ser incorpórea. Não se trata-se de um espírito criado como a de um anjo ou de um homem. Então a palavra espírito, ela deve ser interpretada com cuidado em relação ao homem, e o espírito foi criado por Deus em relação ao próprio Deus. Então a palavra espírito ganha um sentido de especial porque ele é o espírito eterno, como está em Hebreus no capítulo 9 do versículo 14, ele é o espírito pessoal que ele se comunica com os homens, com todas as manifestações próprias de sua personalidade. Então, o primeiro parte é que ao referir-se ao Espírito Santo, então a Bíblia, ela utiliza de pronomes pessoais. Mergulha comigo aqui, veja bem. Encontramos em João, no capítulo 16, do versículo 13 ao 14, promessas pessoais como ele, aquele e dele. E são vários, mas vou citar só alguns aqui. Ele, aquele e dele. Em João capítulo 14, versículo 16, temos a expressão outro consolador, referindo-se ao Espírito Santo como pessoa. Então, ao reafirmar que enviarei o Espírito Santo, que é o consolador, como Jesus usou o pronome grego, que é o outro que é elos, que significando um outro do mesmo tipo, isto quer dizer que ele enviaria uma outra pessoa especial, que é o Paracleto, que ficaria com seus discípulos para sempre. Então o termo grego Paracleto significa aquele que vem para socorrer, ajudar e assistir. Muito bem, então espero que os irmãos até aqui teve uma noção sobre a promessa e algumas características importantes do Espírito Santo. Beleza. Então, no segundo aspecto, o Espírito Santo ele exerce atributos de uma personalidade. Há pelo menos 3 atributos que revelam a personalidade do Espírito Santo, que são intelecto, e vontade e também os sentimentos.
Através do intelecto, o Espírito Santo ele fala, ele pensa, ele raciocina e tem poder de determinação, ou seja, elementos típicos de sua própria personalidade, como está em Romanos, aqui no capítulo 8 e verso 27, como está em 1 Coríntios, no capítulo 2 e do versículo 10 até o verso número 16. Através da vontade do Espírito Santo, ele tem o poder de agir de conformidade com a economia divina, como nós observamos aqui em Hebreus, no capítulo 2, versículo 4. Um elemento preeminente de sua vontade é a liberdade de distribuir os seus dons aos homens, como está em 1 Coríntios, no capítulo 12 e do versículo de número 11. Em relação ao sentimento do Espírito, é evidente que ele possui todos os graus de afeição e sensibilidade, né? Ele consola, geme, chora, intercede, como está em Romanos, no capítulo 8, e do versículo 26 ao 27, como está em Efésios, no capítulo 4, e do versículo 30. Eu falei para vocês que estarei citando várias referências bíblicas, não estarei lendo elas, porque tomarei muito tempo aqui nessa aula, mas os irmãos poderão anotar, pausar quantas vezes for necessária essa videoaula e procurar a referência e analisar à luz da palavra de Deus. Muito bem? Beleza. Então eu gostaria de comentar aqui ainda falando sobre a deidade do Espírito Santo. Nas Escrituras, o Espírito Santo ele é expressamente chamado Deus. Ele possui atributos de Deus e realiza obras que só o Altíssimo poderia realizar. A existência do Espírito Santo em Hebreus, no capítulo 9, do versículo 14, o Espírito Santo ele existe como um ser divino, então significa que ele não é meramente uma parte desse ser, mas que ele é o próprio Deus. Espírito Santo, como está em João, aqui no capítulo 4 e verso 24, ele tem a existência própria sem dissociar-se da divindade. As três pessoas da Trindade são distintas em suas manifestações, mas pertencem à mesma essência indivisível e também eterna. O Espírito Santo ele não se originou em nada e em ninguém. Ele é eterno, ele é Deus. Muito bem. Então o Espírito Santo ele possui atributos divinos, como Claudines, o Espírito Santo ele possui atributos divinos, sim, com certeza. Entre os vários atributos divinos, o Espírito Santo ele podemos citar eternidade, imutabilidade, onisciência, onipresença, onipotência, infinidade, ou seja, são várias. Para este assunto, queridos, eu vou destacar aqui só apenas dois atributos da imutabilidade e eternidade. Primeiro, ele é imutável, como Deus, como está aqui em Malaquias, no capítulo 3 e verso 6. Ele não é vulnerável diante das circunstâncias conforme os seres humanos. O Espírito Santo é eternamente firme, inalterável e também perfeito em seus juízos. Muito bem. Então o segundo, ele é eterno, como está em Hebreus, no capítulo 9, verso 14. O Espírito Santo, ele transcende as limitações temporais. Vejamos que nos diz o escritor, a Epístola aos Hebreus, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossas consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo, como está em Hebreus, no capítulo 9, verso 14, tá bom? Então o Espírito Santo, ele realiza as obras que só Deus pode realizar. Então foi o Espírito de Deus quem deu vida à criação, como está em Gênesis, no capítulo 1 e verso 2. Foi o Espírito Santo que revelou a Cristo na morte, mediante a ressurreição.
como está em Romanos, no capítulo 8 e verso 11. E é o Espírito Santo que transforma os homens em novas criaturas por meio do novo nascimento, como está em João, no capítulo 3, do verso 3 e 8. Então, olha, falar sobre o Espírito Santo é muito grande, mas vamos por parte. Queridos, eu gostaria de falar aqui sobre, fechando essa lição aqui, falar sobre a atividade do Espírito Santo, beleza? Então, as três dimensões da operação do Espírito, ou seja, uma das principais atividades, queridos e amados irmãos, do Espírito Santo é trabalhar na vida dos pecadores, a fim de convencê-los dos seus pecados e da perdição eterna. Então, o Espírito Santo, em seu relacionamento com os homens, ele opera em três dimensões distintas, ou seja, na mente, no sentimento e também na vontade. Então, entre elas, na esfera da morte. Queridos, o Espírito opera no intelecto humano, convencendo o pecador acerca da sua necessidade de um salvador pessoal. Muito bem. No segundo aspecto, na esfera do sentimento. Então, o Espírito ele procura sensibilizar o pecador acerca do seu estado espiritual, procurando persuadi-lo e decisão para uma salvação. Pela área do sentimento, com o Espírito Santo conduz o pecador a uma emoção e também a alegria de receber a dádiva divina que é a salvação em Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo ele mostra-lhes o caminho e a importância dessa decisão. Como está em João, no capítulo 1, versículo 12. Levando o pecador a confessar e deixar o pecado. Como nós observamos aqui em Provérbios, no capítulo 28, verso 1 e 3. Como em 2 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 19. E vemos aqui em 1 João, no capítulo 1, versículo 9. Então, um terceiro aspecto, na esfera da vontade. Então, o Espírito Santo, ele desperta o desejo da decisão por Cristo. Como está em João, no capítulo 8 e verso 10. Então, o Espírito Santo, ele convence o mundo do pecado, da justiça e também do juízo. Como está em João, no capítulo 16 e do versículo 8 ao 11. Então, eu vejo aqui que o Espírito Santo, ele convence do pecado. Então, a missão do Espírito Santo é convencer o pecador sobre o seu estado de perdição eterna, caso não aceita a única providência divina para a salvação da humanidade. Então, a expiação do pecado mediante o sacrifício vicário de Cristo, o pecador ele não é forçado pelo Espírito Santo a decidir-se ao lado de Cristo, ou de reconhecer-se culpado. Não, o Espírito Santo ele não utiliza de argumentos de lógica humana, como ou seja, que convencendo-o simplesmente pelo seu poderoso. Não. Então ele é amoroso, de persuasivo, de testemunho. Então o Espírito Santo ele bate na porta, você tem que abrir, ele é educado. Então o Espírito Santo ele convence se a pessoa dá lugar para ele entrar. Então, querido, o Espírito Santo ele convence o homem da justiça e ao convencer o pecador de suas transgressões, consequentemente, dependência de Deus. Então o Espírito Santo, na verdade, o Espírito Santo ele, na verdade, queridos, ele apresenta convenientemente a única solução para o homem. A redenção mediante a justiça de Cristo, como está em Romanos, no capítulo 3, verso 21 ao 25. Então, o Espírito Santo, ele convence o homem do juízo, como está em João, no capítulo 16, verso 8 ao 11. Cristo, ele recebeu, queridos irmãos, a condenação da nossa culpa, como está em Isaías 53, verso 4 e 5. Quem foi o juízo imediato contra o pecado? Porém, queridos,
aqui a palavra juízo, ela possui também um sentido de futuro, ou seja, o juízo divino que será derramado sobre aqueles que rejeitaram a graça salvadora de Cristo oferecida para todos os quantos querem hoje. Então o Espírito Santo ele trabalha diuturnamente no sentido de convencer as pessoas acerca do inevitável juízo futuro sobre o pecado, aos pecadores e do diabo. Ele trabalha de todas as formas para fazer com que as pessoas não sejam convencidas pelo Espírito Santo. Queridos, eu vejo aqui que de certo modo o juízo contra o diabo já foi decretado na consumação da obra expiatória de Cristo. Então, o diabo ele não tem mais jeito. Então, o pecador ele tem resgate, ele tem jeito sim, tá beleza? Então, um dia todos os ímpios de todas as áreas haverão de comparecer perante o grande trono branco no dia do juízo final. Como está em Apocalipse, no capítulo 20, e do versículo 11 ao verso de número 15, beleza? A lâmpada está dando um piripaco aqui, mas vai dar certo, eu estou terminando a aula aqui, beleza? Então, há muita diferença entre sentir simpatia pelo Evangelho e converter-se sinceramente a Cristo. Então, entretanto, queridos irmãos, quando alguém ouve atentamente a voz do Espírito Santo de Deus e se convence das verdades do Evangelho, a sua vida radicalmente mudada, né? Então, após o derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, o apóstolo Pedro se levantou a sua voz e pregou a autoridade: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados o que? Os nossos pecados, como está em Atos, no capítulo 3, verso 19. Ora, a conversão, ela promove mudança de comportamento e acomodar-se, dar uma meia volta e retornar-se para Deus. A verdadeira conversão, ela traduz-se no arrependimento sincero do pecador e na imediata regeneração operada pelo Espírito Santo no interior do homem. Muito bem, queridos. Isto é uma maravilha quando nós falamos sobre acerca do Espírito Santo de Deus. Muito bem. Então, quero fazer aqui esta conclusão, que concluir dizendo que os historiadores que ocuparam o avivamento pentecostal no século XX são unânimes em mencionar a Rua Azusa 312 em Los Angeles, Califórnia, em 1906, como centro irradiador de onde o avivamento se espalhou para outras cidades e nações. A Rua Azusa transformou-se em uma poderosa fogueira divina, onde centenas e milhares de pessoas de todos os pontos da América, ao chegarem, atraída pelos acontecimentos e foi ver para o que está acontecendo ali, eram batizados com o Espírito Santo. E ao retornarem para suas cidades, eles levavam essa chama viva que alcançava também outras pessoas. Em um edifício de forma quadrangular, né, nós podemos observar que anteriormente servia como armazém de cereais e passaram a se reunir homens e mulheres sedentos da graça divina para interceder para a salvação dos pecadores e chamar por um avivamento. Então todos estavam desejosos de vidas abundantes, de uma vida de triunfo sobre o pecado. O pastor William Jasper Seymour, nós vamos ver aqui, queridos, que ele servia nessa igreja, não era pregador eloquente, porém a sua coragem, o seu coração, a sua coragem, ele ardia de zelo pela pureza da obra do Senhor. E a sua mensagem, queridos, era vivificada pelo Espírito Santo. Ele pregava a palavra de Deus, anunciava a promessa divina, o batismo com o Espírito Santo. E em seguida, ele voltava a sentar-se em sua cadeira no púlpito, ele colocava o rosto entre as mãos e no decorrer dos trabalhos, ele não parava de interceder, de pedir para que Deus operasse
operasse de uma maneira extraordinária nos corações dos ouvintes? Ou foi o que aconteceu então? É inexplicável. Então o poder de Deus caiu sobre a congregação. A convicção das verdades divinas inundavam os corações, o desejo de santidade dominava então as almas e repetidamente brotavam louvores nos corações. Muitos eram batizados com o Espírito Santo, falavam em novas línguas, e outros profetizavam, e outros cantavam os hinos espirituais. A notícia, queridos, desses acontecimentos foi anunciada em todas as cidades, inclusive nos jornais seculares, que imediatamente enviaram repórteres para observarem e para descrever aqueles fatos. Os membros de várias igrejas, uns por curiosidades e outros por desejo de receber mais a graça do céu, chegaram para ver com os próprios olhos aquele fenômeno. Muitos deles traziam consigo a opinião de que tudo aquilo não passava de uma obra de fantasias. Porém, todos saíram dali convencidos de que era um avivamento divino e transformava-se em uma testemunha propagadista de um movimento pentecostal que se iniciaram naquela ruazinha em Los Angeles. Dentro de poucos e grandes centros urbanos norte-americanos foram alcançados pelo avivamento de uma das cidades que mais se destacaram em projetaram no movimento pentecostal foi Chicago. Boas novas de avivamentos alcançaram praticamente todas as igrejas evangélicas das cidades e algumas ouviram por poucos crentes, mas porém o avivamento ele alcançou, pois além de outras características que, como recomendavam, eles se destacaram pelo espírito evangelístico e pelo interesse de despertar pelo evangelho dos outros povos, ou seja, cada um que se convertia transformava-se também em um missionário ou missionária. Foi nessa ocasião em que dois jovens suecos, Gunnar Wingre e Daniel Berg, tiveram em Chicago a experiência pentecostal e a chamada para o Brasil, aonde fundaram o maior movimento pentecostal em todos os tempos. E nós fomos alcançados por esta grandeza. Foi profetizado em Joel, no capítulo 2, versículo 28 em diante. E cumpriu em a paz do Senhor e um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos.